E aí, pessoal? Essa semana não deu pra gente fazer aula ao vivo, né? Mas a gente vai tentar bater um papo por aqui, mostrar para vocês algumas aplicações focado em funções, né? Porque a gente conversou na primeira aula das diversas possibilidades que o GeoGebra traz, tanto na área da geometria. A gente já viu a geometria 2D, a geometria em 3 dimensões, e um dos carros fortes é o trabalho com funções, certo? Então eu vou apresentar aqui alguns códigos, algumas ferramentas, alguns exemplos, tanto eu como o professor Enaldo, para que vocês vejam o mundo de possibilidades que a gente tem aqui no GeoGebra, certo? Então, basicamente, quando você vem aqui no campo de entrada e digita uma função, ele já vai reconhecer isso para você. Então, por exemplo, eu vou aqui trabalhar com a função 2x mais 1. Então, você vê que ele já na janela, ele já vai colocar aqui para você o gráfico da função. Então, vou dar aqui um Enter, 2x mais 1, certo? Independente da função que for, existe uma ferramenta que é a de raízes. Daqui a pouco eu vou falar dessa. Que é a de raízes, que ela vai te dar as raízes, que são as interseções, né, do gráfico com o eixo X. Então, por exemplo, se eu venho, ativo a ferramenta raiz e clico na função, ele já me dá o ponto que seria a raiz dessa função. Então, por exemplo, se eu venho aqui com outra função, não sei, x elevado ao cubo menos 2x ao quadrado, certo? Menos 2x, por exemplo. Vou dar aqui um Enter, ver que ele já construiu para mim a função g de x, né? Se eu ativo a ferramenta raízes e clico aqui na função g de x, ele já me mostra. Eu vou esconder aqui a f e o a, já me mostra quem são as três raízes reais. Esse ponto daqui, 0, e esse ponto daqui. Só que a gente sabe que esse valor de 1,41 é uma aproximação, né? Mas pelo menos a gente tem noção de onde ele está, certo? Existe um ambiente que é a ferramenta CAIS, cálculo simbólico, que você consegue, por exemplo, eu poderia vir aqui e botar raízes, vamos ver aqui, raiz do polinômio g, e ele consegue me apresentar as raízes não de forma aproximada, né? As raízes quadradas, ela vem aqui já bem definida assim. Mas esse símbolo, esse cálculo simbólico aqui, o CAIS, a gente não vai mexer muito. Mas existe, certo? Essa opção. Então, por exemplo, o básico, né? Se você... Deixa eu apagar aqui esses daqui. Vamos ficar com a função f. Se você quiser saber, por exemplo, quanto é que é o f de 1, o GeoGebra entende se você digitar f de 1, certo? Você dá um Enter, ele mostra que o f de 1 é 3, certo? Mas vamos supor que você não quer só saber o valor de f de 1. Você queria que aparecesse aqui o ponto. Então, o que é que você pode fazer? Você pode abrir o parênteses, né, para ficar a opção de ponto. E aí você faz o seguinte, o meu x não teria que ser 1, então seria 1, quem? Bom, seria o f de 1. E aí, se você deixa assim, ele vai aparecer aqui, vou dar o Enter, 1 e 3. Porque ele viu que você botou o 1 e pediu para aqui no lugar do y ser o f de 1. Aí ele automaticamente fez 2 vezes 1 mais 1, certo? Então isso te dá a possibilidade, por exemplo, de eu criar um controle deslizante
beleza? Então, meu controle deslizante ele vai ser o Bzinho, vou dar um OK. E eu criar um ponto móvel. Eu vou esconder o A e o B. E eu vou criar um ponto que vai ser, para o valor de x, o valor do B. E para o valor do y vai ser o f do B. Aí o GeoGebra vai calcular esse ponto baseado no valor do B aqui, ó. Vou dar um Enter. E aí, ó, vê que aqui está o ponto C, a gente já sabe como mexer no tamanho, na cor. Então, ó, vou deixar assim. E aí o que acontece? Quando eu mexer no valor do B, esse ponto vai estar sempre sobre a função. Porque a gente amarrou o ponto C para ficar desse jeito, né? Dependendo, ó, deixa eu dar 2 cliques aqui. Dependendo do valor do B, f de B. Então, isso seria para qualquer função. Vamos digitar aqui a função g de x igual a x ao quadrado menos 1. Certo? Então, ó, eu vou fazer que agora que o ponto C não seja o f, seja o g. Olha o que é que vai acontecer, ó. E agora ele vai passear em cima da função g. E aí a gente é só agora imaginar as possibilidades, o que você quer mostrar para os seus alunos, certo? Então você vê que você consegue atrelar um ponto para ficar passeando numa função. Só tem essa possibilidade? Não, certo? Uma outra possibilidade, que até seria mais fácil, eu vou aqui tirar aqui o C. Mais fácil eu estou dizendo assim, porque aqui no caso eu poderia animar e tal, mas eu posso vir aqui, ó, vou colocar aqui na função ponto. Se você colocar um ponto em cima da tua função, deixa eu fazer aqui uma outra função aqui, calma aí. Vou tirar aqui essa g, vai ser aquela, x ao cubo menos 2x, certo? Se você criar um ponto em cima do gráfico, esse ponto automaticamente vai estar conectado ao gráfico. Ele já faz aquilo, ó. Cadê? Ó, é um ponto sobre o objeto H. Quem é H? É a minha função. Tá vendo? Então, jogou um ponto em cima do eixo, em cima da função, ele automaticamente faz isso. O seu ponto já fica preso ao objeto, né? Você poderia ter feito dentro das coordenadas ponto, ó, objeto. Então você conecta o seu ponto que você está criando à função que você quer, que no nosso caso a gente está estudando função, né? Então eu posso vir aqui e colocar um outro ponto aqui. E aí eu vou criar, por exemplo, um segmento de E até D. E aí eu posso brincar, mostrar aqui, ó, caminhando E, caminhando D, certo? Fica aí a critério do freguês, do que você quer tentar mostrar para o seu aluno. Bom, então, ó, função, a gente tem um mundo de opções. Deixa eu mostrar aqui na janela de ajuda, porque sempre é bom você vir aqui, às vezes você quer fazer alguma coisa e não sabe qual é o código, ou não tem as ferramentas aqui. Então, você tem assíntota, você tem coeficientes, você tem um mundo de opções, né? Você tem a questão do extremo, fatores, função, grau, integral para a parte de cálculo. Você tem, limite inferior, superior, limite, matriz inversa aqui no caso. Então, a gente tem aqui várias raízes complexas, você pode calcular. Então, vamos tentar fazer algum exemplo com essas coisas daqui. Vou colocar aqui, a minha função vai ser x ao cubo, certo? Mais 2x, beleza? Menos 1, vamos ver como é que ele se comporta aqui. Mais 2x ao quadrado, pronto, ficou bom assim. Estou inventando aqui qualquer coisa.
Deixa eu ver se eu coloco aqui x à quarta. Pronto, ficou bom. Então, ó, você tem aqui uma função do quarto grau. Beleza? Lembra que eu falei que tinha uma ferramenta aqui, ó, de otimização? Ele vai atrás dos pontos máximos e mínimos. Então, se eu venho aqui e clico aqui, ele já me mostra o valor mínimo. Se eu tivesse alterado, não tivesse colocado x ao quadrado, botar 2x só. Não, era ao cubo, né? Então, ó, ao cubo. Hoje não tá afim de pensar. Botar ao quadrado. Então, ficou melhor. Então, ó, ele já me deu esse ponto de inflexão, né? Ó. Veio aqui, ele já automaticamente me dá os pontos A e B, tudo ativando essa otimização, certo? Então, ó, mas não era isso que eu queria mostrar também não. Então vamos voltar para aquela, acho que era x à quarta mais 2x. Vamos deixar assim. Então, se eu coloco aqui raiz, ó, raiz do polinômio f, deixa eu botar aqui f, ele me deu duas raízes, só que a gente sabe que são as raízes reais, né, ó, que a gente consegue ver no gráfico. Tem uma outra opção que são as raízes complexas. E aí quando eu boto a função, ele vai me dar todas as raízes complexas. Eu não vou mostrar ela aqui nos eixos, no plano, mas está aqui, ó. Quais são as raízes complexas desse polinômio daqui. Beleza? Então, às vezes é importante mostrar para o aluno que um polinômio a gente consegue ver aqui no gráfico as raízes reais, aquela coisa toda. Existem raízes complexas, né? Então, raízes reais que cortam o eixo x, né? Então, tem um mundo de opções que a gente pode fazer. Deixa eu mostrar aqui um exemplo baseado em cálculo. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, que a gente já fez essa, né? Então, tá aqui. Tem uma função para... Tem um código, não sei como é que você quer chamar, que é aquela história da soma de Riemann, certo? Ó, vou usar essa daqui. Soma de Riemann. Então, vou fechar aqui e vou colar esse código. O que é que ele precisa? Ele precisa da função, do valor inicial do x, vou botar 1, do valor final do x, 2, e o número de retângulos que você quer. Por exemplo, você está numa aula que você quer mostrar a integral de que quanto maior a quantidade de retângulos, né, mais próximo você fica da área, aquela coisa de cálculo 1. Então, esse número de retângulos eu vou colocar para ser variável. Vou chamar de n. Que vê que está em cinza, porque o GeoGebra não está vendo nenhum n aqui. E ele vai criar para mim um controle deslizante. Ó. Criar controle deslizante. Então, aumentando vou alterar aqui as propriedades do controle para a gente fazer esse n ser de 1 até 20, certo? E o incremento, ou seja, ele vai pular de 1 em 1, tá bom? Então, vamos fechar. Ó. Então, à medida que você aumenta a quantidade de retângulos, certo? Mais próximo daquela região, entre 1 e 2, você fica. Né? Essa que a gente usou foi o soma de Riemann superior. Vamos tentar outra. Soma de Riemann inferior. A mesma história. A função é f de 1 até 2 e o número de retângulos é n. Então, vou dar um Enter. Aí vamos não mostrar aquele primeiro. Vou deixar só isso. E aí, ó, à medida que você aumenta, ele vai pegando por baixo, né? Deixa eu melhorar aqui. Ó. E aí, quanto mais retângulos você coloca, mais próximo da área. E o aluno, como ele tem a opção do zoom, ele consegue ver, né?
que você vai ficar faltando, mas você está se aproximando da sua área total. Então vocês veem que o GeoGebra entrega isso somente com aquele código, soma de Riemann inferior. Então é por isso que é importante vocês de vez em quando virem aqui, porque vocês têm uma noção das possibilidades que o GeoGebra faz, né? EDO, é muita coisa. A gente já conversou, né, que não seria a ideia da gente falar de todas essas coisinhas que tem aqui, né? Não tem muita lógica. Vamos ver aqui, por exemplo, a integral. Então, integral, cadê? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma outra função, f de x igual a x ao quadrado menos 1, certo? Clássica, tá aqui ela. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos pensar em cálculo, né? Então, por exemplo, eu posso calcular o limite. Limite inferior, superior da função. Então, eu quero o limite da função f, certo? Em 2. Deu 3, certo? Eu posso calcular a derivada da função. Derivada da função f é 2x, certo? Então, vê que você consegue fazer várias contas, né? Então, a integral, deixa eu botar aqui. Qual é a integral? Tem várias possibilidades. Eu posso calcular a integral da função, que seria aquela fórmula, né, que a gente calcula, que é a integral chamada de indefinida, né? A questão do c não vai me importar muito aqui. Então, eu quero saber a integral. Aí tem aqui, a integral da função f no valor de 1 até 2. Olha o que ele me mostra. Ele vai me mostrar a área. Abaixo da curva me diz quanto é a área. Tá vendo? E aí você pode fazer aquela história de novo, né? A soma de Riemann inferior da função f de 1 até 2, colocando n retângulos, né? Então, vou criar aqui o controle, já que eu tinha apagado ele. Vou ajeitar para ficar de 0 até 50, de 1 em 1, certo? Então, olha o que vai acontecer. Eu estou aqui com a área e eu tenho um retângulo. E aí, à medida que eu vou aumentando a quantidade de retângulos, que aí você pode mudar a cor, por exemplo. Vou botar de azul. Quando você aumenta a quantidade de retângulos, mais próximo você está ficando da sua área, da sua integral, certo? E aí você vê que o valor, você pode até mostrar para o aluno a comparação. A área normal era 1,33 e a outra está sendo 1,29, mas eu estou aumentando, já para 46 retângulos está em 1,3. Ou seja, você teria que aumentar mais. E aí o aluno consegue perceber melhor esses conceitos, né? De área sobre curva, etc. e tal. Então, essas seriam aqui as ferramentas, uma coisa mais básica. Tem outro detalhe, por exemplo. Vou botar aqui de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, modo de dizer, tá certo? Então, tá aqui. Menos x ao quadrado, menos 1. Vou botar mais 1, para ficar mais fácil. Tá aqui a tua função. Só que você não quer a função toda. Você quer um intervalo, né? Então, você pode fazer o seguinte. Vamos ver se ele vai entender, senão eu vou ter que digitar de novo. Você bota uma vírgula e você coloca o intervalo que você quer. Então, eu quero que o meu x fique entre menos 1 e 1. Vamos ver se ele vai entender, senão eu vou ter que digitar de novo. Eu quero que fique entre menos 1 e 1, né? Menos 1 e 2, só para ficar troncho. Ele automaticamente limita a função no intervalo que você mandou. Entre menos 1 e 2. Tá certo?
Então você vê, aí depois ele muda, mas isso é uma besteira. Então eu quero a função x ao cubo menos x. Só que eu quero que ela fique limitada entre 0 e 3 e 2. Certo? 0 e 1. Olha o que é que vai acontecer. Ela ficou limitada entre 0 e 1. Certo? Então é só fazer esse... Você digita a função vírgula e coloca o intervalo que você quer limitar. Tá bom? Vamos para um exemplo agora. O exemplo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho aquela velha história, né? Aquele probleminha que o cara vê desde o nono ano, que é o valor máximo de uma função e tal. Então, ó, seja uma casa de formato retangular, construída em um terreno na forma de um retângulo, cujos lados são iguais a B e a A metros, e o seu perímetro é igual a 100. Determine a área máxima dessa casa, sabendo que suas dimensões são x e y. Então, eu sei que o perímetro é igual a 100, certo? E eu quero saber a área máxima dessa casa. Então, a gente vai fazer aqui uma construção para que a gente mostre para o aluno tanto a casa, né, a planta, com as medidas x e y, e alterando o valor de A, a gente consiga mostrar quem é a... Como é que ficaria a planta, não? Se o A é 15, o B tem que ser 35. E qual é a área em relação a essa situação, caso o perímetro é 100, né? Que a gente sabe fazer essas contas, mas vamos fazer essa construção para até o aluno perceber que o valor máximo que essa função atinge é no 25. Passou disso, a área vai diminuindo, certo? A ideia vai ser fazer isso daqui. Então, ó, vamos lá. O que é que a gente precisa? Como eu coloquei lá, aqui é questão de gosto, se você vai colocar em duas malhas ou não, em duas janelas ou não. Vou colocar para não ficar muito poluída. Tá aqui, certo? Esse eixo daqui eu não vou colocar. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é um controle deslizante que eu vou chamar de A. Eu vou colocar inteiro porque, assim, para ficar mais fácil a visualização, certo? Depois a gente discute aqui como é que ficaria o valor do inteiro, certo? Eu vou colocar aqui 50, só para a gente depois discutir se esse 50 vale ou não, certo? Bom, então tá aqui o meu controle deslizante A, ele vai até 50, certo? E aí vamos fazer alguma matemáticazinha aqui básica, só para a gente ter uma ideia do que a gente precisa, certo? Eu vou digitar aqui em cima, mas aí vocês olham na parte de visualizar aqui, tá bom? O que eu vou fazer é o seguinte, se o perímetro 2A mais 2B é igual a 100, né? Que era o perímetro de um retângulo, obviamente, A mais B é igual a 50. Né? Então, a gente já sabe daqui que o B é igual a 50 menos A. Ou seja, há uma relação entre o nosso A, que a gente construiu como controle deslizante, e o nosso B. Certo? Qual é a área desse retângulo? Então, ó, a área do retângulo, vou botar aqui no texto, a área é igual a base vezes a altura, né? Então, a nossa área vai ser o quê? Vai ser, eu posso colocar em função de A, não tem problema, 50 menos A vezes A, ou seja, deixa eu copiar aqui esse nome área, ou seja, a área vai ser igual a 50 vezes o A ao A menos o A ao quadrado, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto.
Então, só para a gente ter isso em mente, acho que todo mundo que já está aqui vai saber fazer essas contas, mas só para a gente lembrar do que a gente precisa, certo? Então, eu tenho aqui um A, o perímetro é 100, ou seja, a base do retângulo é 50 menos o A, certo? Foi por isso até que eu botei o A valendo 50, poderia ser um valor menor. Vamos botar 49, só, até porque se o A for 50, o B seria 0, né? Então, e a área é essa expressão daqui. Então, eu vou criar logo a função, certo? A função é 50x menos x ao quadrado, certo? Veja que ele não está ativado nenhuma visualização. Se eu der o Enter, ele vai aparecer nos dois. Eu vou clicar aqui, ó, na janela Visualização 2, porque eu quero que a função já apareça nela, tá bom? Então eu vou dar um Enter, ó, ela já vai aparecer aqui. Só que a gente sabe que é um valor muito grande, né? Para não ficar dando zoom, vou clicar com o botão direito e vou botar, não, aqui, ampliar para enquadrar. Nem ficou bom, mas vamos dar o zoom agora. Tá aqui. Vou diminuir. Pronto. Ficou melhor. Esse texto eu vou botar aqui embaixo. Vou dar aqui uma arrumadinha só para ficar melhor pra gente. Aí o que é que eu quero? Eu quero tanto que o aluno veja o gráfico, né, a função, como ele veja o retângulo lá, aquela casinha, aquela área toda lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Para facilitar a nossa vida, eu vou deixar o eixo, porque eu vou construir o meu primeiro ponto em cima do eixo, certo? Eu vou botar aqui, tanto faz. Aí viu que quando eu dei um zoom, esse texto ficou fazendo isso, por quê? Porque eu não fixei, né? Então, ó, eu vou fixar você deixa logo os dois aqui. Então, tanto esse como esse eu vou deixar preso, porque ó, vou ficar dando zoom agora e o meu texto não se altera, tá vendo? Então, ó, eu criei aqui um ponto B, que é menos 2 a 0. Beleza? Eu sei que o meu B, esse B está sendo a base, né? É 50 menos A, certo? Então, por exemplo, se o A for 1, o meu B é igual a 49, certo? Eu vou modificar renomear isso aqui para o ponto O, porque eu vou criar aqui a variável B. A variável B é 50 menos A. Tá vendo que eu estou digitando aqui, ó? E automaticamente, ó, eu vou colocar, já que a gente já mexeu muito com texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um texto com o objeto B, para a gente poder ver essa movimentação aqui, ó. Vou também travar. Se o A é 1, aí o B vai alterando sozinho, certo? Então eu sei que se o A é 1, a minha base vai ser 49, concorda? Então, tá, se quiser facilitar a vida, vamos botar aqui no 0. Tá ruim de acertar, Diogo. Vamos um pouquinho. Ah, consegui. Pronto, 0, 0. A minha base seria daqui, andando 49 números, né? 49, obviamente. Do 0 até o 49. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu não botar 49 ou outra coisa, até porque esse B é variável, eu vou criar um outro ponto. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar o GeoGebra decidir o nome do ponto. Que ele vai ser o seguinte. Eu não vou querer ficar preso ao 0. Eu quero ficar preso ao X do ponto O. Então, eu vou digitar isso. Ó. X do ponto O. Mais, então, ou seja, ande para a direita, a quantidade do B. É 49 agora, pode ser qualquer outro valor, né? Então, eu vou colocar o número B, que está aqui, ó, 49, mas continue com Y sendo 0. Tá entendendo? Ó?
vamos ter que dar um zoom aqui. Eu acho que eu vou ter que botar, ampliar para enquadrar. Pronto, ó. Quando eu aumentar o valor do A, ele está passeando com o valor do B. Então, por exemplo, se o A é 35, o B é 15, tá vendo? Que ele foi daqui até aqui, 15. Mas se eu modifico o valor do O C vem junto, porque eu fiquei preso ao X do ponto O, certo? Só para a gente ficar mais amarradinho aqui. Então, eu já construí a base, que depende de B. Agora eu vou construir a altura. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou construir a altura, tá certo? E a altura vai ser o seguinte. Vamos criar um novo ponto. A altura vai ser... Eu vou partir do ponto C, beleza? Vai ser o X do ponto C. E o Y, aí é que ele vai andar o valor do A, né? Então, aqui no Y, eu vou colocar A, ó, X do ponto C, para ele manter aqui a perpendicular, né? E o A. Então, vou dar um Enter. E ele já apareceu o outro ponto. Aí você vê, ó, vou alterar o A, né? O que eu fiz? Acho que é tão pequenininho, não dá nem pra ver. Mas ele tá aumentando. Vou botar aqui, ó. Ele tá aumentando, certo? Aí vamos fazer o seguinte agora. Tem que aumentar isso aqui pra gente ver melhor. Que o A tá aumentando. O A tá 150, certo? E aí, agora o que, é que a gente vai fazer? Vai construir outro ponto. Que é, né, aqui no eixo Y. Então, o X vai ser o X do O, que na verdade eu não sei onde é que o O vai estar. E o Y também vai ser A. Beleza? E agora, vê que vai estar tudo andando junto. Ó. Eu andei com O, veio a figura junto. Tá entendendo? E agora eu vou construir o polígono, que é o O, C, D, E, O. Tá aqui o meu polígono. Eu posso pegar, por exemplo, deixar o D e o C sendo visualizado e colocar somente o valor dele. Beleza? Ah, eu já sei por quê. Por causa do... Ele mudou a escala. Eu vou ajeitar isso. E o E e o O eu vou ocultar. Vou tirar o rótulo. Já sei porque ele mudou o zoom. Eu quero que a escala fique de 1 para 1. Agora foi. Vamos dar zoom mesmo. Mas se a gente quisesse modificar, a gente modificaria, certo? Mas está aqui, ó. Então, fica até melhor de se enxergar. Aqui, ó. Beleza? Ele tinha modificado a escala do X para o Y. Então, posso tirar aqui esses pontos. Então, é na medida que você vai construindo, que você vai percebendo que fica melhor de deixar para o aluno enxergar, né? Pode ser que até que isso aqui nem vale a pena. Ah, eu quero mostrar qual é a função. Então, ó, se você quer colocar isso aqui na janela 2, você vai em propriedades, avançado, e lá no final, você consegue, ó, janela 2. Eu vou nem permitir a seleção. Então, ele vai ficar preso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu empurrar um pouquinho para cá. Tá aqui, certo? Aí, vamos lá. Eu posso tirar os eixos, já não me interessa tirar o eixo, para ficar aqui a figura sozinha, né? E aí, ó, beleza? Aí, o que é que eu posso mostrar também? Eu posso mostrar a área, né? Eu vou criar aqui a minha variável área, e a área vai ser A vezes B. Lembra que no GeoGebra aqui eu já tenho o A e o B, né? Então, minha área vai ser A vezes B. Isso, na verdade, eu já tinha, ó, porque era a área do retângulo. Então, se você quiser, nem precisa. Lembrei disso agora, que quando eu construí o polígono, isso aqui já é a área. Então, eu vou criar um texto. O meu texto vai ser o seguinte, que a área é igual a que objeto? Ao Q1.
que ele automaticamente vai aparecer a área para mim, certo? Então, vou botar aqui, vou deixar ele fixo também. Então, ó, à medida que o A modifica, a área está modificando, beleza? Ó, modifica, e aí você vai, o aluno seria tentar achar o valor, a área máxima. E o que foi que a gente fez na outra construção? Na outra construção, tinha esse ponto, né? Porque aí você viu o ponto subindo, depois descendo, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou criar um ponto aqui, que ele vai depender de quem? A minha função, a gente está fazendo dependendo do A, né? Então, meu ponto aqui é o eixo X, mas é a variável A. Então, meu ponto vai ser A, F, que eu já disse que pode, do A. Ó, dá o Enter. Aí você vê, ó, onde é que está o meu ponto? Vou aqui na janela de propriedades e eu quero que fique na janela de visualização 2. Olha, apareceu aqui, né? Então, ó, vou alterar o A, ele vai modificando a posição do ponto, certo? Eu tinha limitado de 1 até 49, né? Por isso que ele não caiu nem para o 0 nem para o 50, certo? Então, tá aqui o nosso ponto F. Eu tenho alguma coisa chamada de P? Não, né? Então, eu vou renomear para P. Então, tá aqui o nosso ponto P, ó, alterando A. Se você quer fazer aqueles segmentos, como está aqui, você pode construir, aí fica como uma tarefinha para você pensar como é que você constrói, certo? E aí fica claro, né? Porque, por exemplo, eu estou vendo que a menor possibilidade, vamos chamar assim, de área seria 49. E aí essa área vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chegou aqui no 25, ele chega a uma área de 625. Você vê que a figura é um quadrado, porque ó, vão ser os 4 lados iguais. Aí se algum falar, mas se for botar 26, ó, se botar 26, já fica uma área um pouquinho menor e essa área agora vai diminuindo. Então, vejam que a gente construiu as coisas baseado tudo em cima do A, né? Os pontos ficaram ficaram dependentes do A, e aí a construção ficou bem interessante, certo? Então, fica essa sugestão aí para vocês reinarem. E agora quem vai falar é o professor Reinaldo. Um abração.